Boa noite a todos, é com muita satisfação que eu recebo aqui Cláudio Eusébio. A satisfação porque eu tive o privilégio de conhecê-lo alguns anos atrás e tem um projeto maravilhoso aqui na cidade de Patinga, onde trabalha com criança e adolescente, que são o futuro do nosso país, né? Sem então, dúvida. Eusébio, fica à vontade, seja bem-vindo no nosso podcast, a porta vai estar sempre aberta para você. Boa noite, para mim que é uma grande satisfação estar aqui, podendo compartilhar algo assim que eu acho que é de suma importância naquilo que a gente está praticando para o bem do próximo, principalmente na questão de prevenção. Eu sempre fico com aquele ditado mais antigo: prevenir é melhor do que remediar. E a gente sabe que várias políticas públicas que são implantadas no nosso país visam mais uma remediação de um problema que está lá na raiz, o qual estão com as crianças e adolescentes, para que a gente tenha jovens mais saudáveis e adultos também que possam contribuir, inclusive, para o bem, né, comum da sociedade. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente faz, é um trabalho já prevenindo uma juventude, uma adolescência e alguns jovens futuros que não vão ter tantos problemas como nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Perfeito. Falando em prevenção, trabalhos futuros, mas vamos voltar ao passado um pouquinho. Quem é Cláudio Eusébio? Então, Cláudio Eusébio, nasci numa família de 11 irmãos, 9 vingaram, e dos quais eu sou o mais novo. Então, eu sou a raspa do tacho, a famosa raspa do tacho, e os meus pais me deram bons exemplos, e eu sempre falo, eu nunca tive uma casa, porque nós vivíamos numa favela, depois vou contar um pouquinho sobre isso, e diga que favela, né? E com barracos que a gente de fora via pessoas lá, de dentro via pessoas lá fora. E quando chovia, era melhor estar lá fora, que molhava menos do que dentro de casa. Mas nós tivemos um lar, um lugar onde tinha amor, respeito, onde meus pais me ensinaram princípios aos quais eu pude nortear minha vida, aonde eu pude, né, buscar no futebol um refúgio para que outras coisas não viessem ocupar a minha mente, né, e não tirasse o meu propósito e o meu foco de um dia poder retribuir para meus pais tudo que eles me fizeram. E assim eu fui para o futebol. Como eu falei de uma família que viveu em situações bem difíceis, de risco, né, que nós chamamos hoje, eu nasci em Minas, em 63 meus pais levou a família toda para Brasília, então eu sou um autêntico candango. Quando a pessoa pergunta, qual que você? Sou candango. Por que é isso? Né, porque ela tem essa primeira cidade de Brasília chamada Candangolândia, aonde foi todo mundo recebido ali, e dali depois que surgiu a própria capital, né, e surgiu outras cidades. E com isso, muito interessante que várias invasões surgiram, muitas invasões, e vários lugares, vários pontos, e gente, tudo quanto é lugar, porque foi proposta muitas oportunidade para várias famílias do Nordeste. Lá é onde reúne mais nordestino fora do Nordeste. Parece que só perde para São Paulo. E então, um percentual muito grande. E aí, todas essas favelas, numa ação social de uma assistente social na época, ela e o governo achou por bem falar: não, nós vamos dar dignidade para esse povo, nós vamos melhorar a vida deste povo. E todo mundo acreditou, né? Nas políticas públicas sociais. Como sempre. Né? E aí acreditou, e o que ela fez? Eles pegaram todas as invasões que tinham ao redor de Brasília, todas, e criou um loteamento um pouco distante da capital. Isso aproximadamente quase 40 quilômetros. Naquela época não tinha asfalto, não tinha nada, então era tipo um cordão de isolamento, né, social, e jogou a gente lá. Então surgiu a cidade de Ceilândia. CEI é Centro de Erradicações de Invasões. Muita gente nem sabe porque o nome é Ceilândia. Nem eu sabia. Né? Então, Centro de Erradicações de Invasões. Então, aí surgiu Ceilândia. Cidade bonita, mas só nós que vivíamos lá sabíamos. Então, toda a escórnia, né, da sociedade, aquelas coisas mais difíceis, violência de todos os lugares de Brasília, reuniu num só ponto, e foi onde eu fui gerado, onde eu cresci, com a minha idade de 10, 9 anos, no meio de muitas bandidagens, de muitas oportunidades para o crime, para as drogas, eu optei traçar um caminho bom. E o esporte foi o meu norte. O esporte foi que me blindou de várias situações, as quais muitos dos meus amigos na época
não tiveram a mesma Você chegou a ser um jogador profissional? Sim, aí desde 9 anos, na escolinha oficial do SESI, eu sonhava ser jogador de futebol. Meus pais investiram muito em mim, deixaram que eu sonhasse, sonharam comigo. E aí, naquele tempo, né, era aos 21 anos que se profissionalizava, né, tão prematuramente, isso. Com a Lei Pelé mudou muito. E aí, aos 21 anos, eu profissionalizei no Clube de Regatas Guará, um dos clubes mais antigos do Distrito Federal na época, né? E depois eu fui jogar na Sociedade Esportiva do Gama. E em 79, como nós tínhamos uma projeção boa, surgiram várias oportunidades. O Bangu foi nos comprar, alguns atletas lá, o próprio Internacional, inclusive o mesmo time que o Lúcio, né, foi para lá, só que bem mais depois do que eu, porque tinha a oportunidade da Taça de Prata, que era na época, né? E a Copa de Ouro, e a gente jogava contra os grandes clubes, era onde tinha a oportunidade de a gente traçar um caminho maior e seguir. E aí, em 79, foi o olheiro do Atlético Mineiro, viu um dos jogos nossos, eu era juvenil na época ainda, juvenil, júnior, que era... Júnior. E aí falou assim, o 10 nós vamos levar, vamos comprar ele, então já tive a oportunidade de ir no Atlético Mineiro, só que foi muito rápido, por quê? Por causa da transação. E quando o Atlético mostrou interesse, eu não valia nada. Mas quando mostrou interesse, cresceu o olho e aí já estava tudo certo para firmar. Aí o contrato foi por água abaixo, eu só tive o gostinho de sentir, né, a oportunidade. E prematuramente, aos 24 anos, por uma escolha errada, eu larguei o futebol. Né, e nesse largar o futebol, eu fui enfrentar minha carreira mais pública. E aí, com a carreira pública, eu abandonei o futebol, não queria saber mais nada, frustrei, aquela toda, mas tudo escolha errada minha. Meus pais não queriam, meus irmãos, mas aí eu fiz o seguinte, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí eu fui estudar, fui fazer algumas coisas, cheguei a fazer auditoria, eu trabalhei para a Associação Nacional do Banco Central. Na época pagava mais do que um concursado do Banco Central. Diante disso, né, você foi do futebol, e o futebol também, igual eu falo, é 1% que chega ao ápice, né? Muito pouco. Então, o que eu falo, se não trabalhar realmente a mente desses jovens, eles podem se frustrar. Sim. Né? Mas o que te levou a criar esse projeto? Bom, esse projeto surgiu depois que eu tive também, né, uma oportunidade de ter um encontro realmente com Jesus. Eu sou cristão, sou pastor hoje, né? E nisso eu tive uma viagem em África e verifiquei que o futebol era uma porta que abria muitas portas de oportunidade de falar, de ensinar princípios, de ensinar valores. E ao retornar ao Brasil, eu fui para o Instituto Hagai, que é um instituto que treina líderes para treinar outros líderes em termos de evangelização mundial. E lá eles falaram assim, muito bonito o seu projeto, mas onde é que ele está? Ele só estava na minha cabeça. Entendeu? Tudo Entendi. bonitinho. E ele falou assim, não. Se você não colocar no papel e não colocar a mão na massa, as coisas não acontecem. E aí nós fomos por um curso muito bom, que eu recomendo, né, para todos os profissionais, etc., muito bom. É onde eles ensinam a gente a evangelizar com as ferramentas que a gente já tem. Então, vários empresários nas suas profissões, eles só pegam aquilo que ele já tem mais habilidade e aplica princípios para poder nortear e conduzir as pessoas. Foi aí que surgiu o Zeb Soccer. Mas o Zeb Soccer no segundo tempo. O primeiro tempo foi que assim que eu voltei, eu vi que eu poderia, aí nesse projeto do Hagai, eu falei assim, eu preciso de um time de nome, eu preciso de ter um marketing. Isso. Fazer um marketing aí. Aí quando foi o marketing, o que aconteceu? Na época de 2013, 2014, era o Cabuloso que estava ganhando tudo. Isso, justamente. E eu não tinha contado. Então, como eu já tive alguns mais acesso ao pessoal do Atlético Mineiro, eu falei, cara, eu volto pro Brasil, eu estava nos Estados Unidos e eu quero fazer uma reciclagem. Aí nessa reciclagem que eu fui fazer no Cruzeiro para eu pegar mais habilidade, porque tudo evolui, e eu já tinha parado muito tempo, e aí comecei a voltar, por quê? Porque lá nos Estados Unidos, quando eu estava lá na igreja, eu peguei um projeto de futebol e ajudei uma igreja que não era nem da nossa denominação a evangelizar. E lá, pasme, né? Em alguns estados a maconha é liberada. Justamente. Então, como você vai trabalhar isso, sendo que os jovens chegavam lá apertando um e outro... Um beckzinho. Aí eu comecei e falei assim, o seguinte é isso, daqui para dentro, minhas ordens. Se quiser, se não quiser, sai. E como eles viram que o negócio era legal e bom, aí eles começaram. Então, nós começamos a disciplinar e mostrar o quanto que aquilo iria fazer mal, mostramos as questões psíquicas.
Aí eles começaram. Então, aí lá eles me deram todo o apoio necessário para eu montar o projeto. Então, por isso que o projeto se tornou-se internacional, que ele começou o embrião dele mesmo nos Estados Unidos. E voltando para cá, a gente começou aqui em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte veio gente dos Estados Unidos para treinar comigo, veio gente da Colômbia, veio gente do Chile, até aqui em Ipatinga já veio pessoas do Chile. E hoje a gente está retornando aí com uma outra visão para também proporcionar os jovens, né, talentos a poder galgar seu espaço no futebol. Perfeito. Mas como você chegou em Ipatinga? É uma Você história rodou bastante, né? gente... Brasília, África, Estados Unidos, BH, caiu em Ipatinga. Minas Gerais, agora que eu estou vivendo o meu país. Você é mineiro e não é de Minas. É, né? agora que eu estou vivendo. Todo mundo fala, mas você não tem sotaque, como é que é essa história aí? Bom, a minha esposa ela é auditora, né, administradora de formação, auditora de profissão, e ela recebeu um convite para vir aqui a uma determinada fundação, e aí ela veio implantar alguns sistemas aqui, tudo, e a princípio foi isso. E quando ela veio, ela falou, o que você acha? Ah, vamos lá ver. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei realmente encantado. Bebeu dessa água aqui já era, eu não tinha chegado a nenhum lugar até hoje, a gente já rodou bastante, a minha esposa, a gente somando separadamente e juntos, a gente já teve 22 países, e de fato eu nunca estive num lugar onde tinha maior concentração de campo de futebol. Aí eu falei, cheguei no céu. Cheguei no céu, mas não é do engano, viu? Cheguei no céu, falei, nossa, vai dar para mim fazer e tudo. E aí eu falei com o meu pastor lá dos Estados Unidos, falei, tô aqui, o que você está fazendo? Não, eu tô orando aqui para ver o que Deus faz. E de repente Deus nos manda para um lugar muito interessante, Forquilha. E aí um campo lá estava abandonado. Isso. E aquele campo abandonado, eu falei, pronto, deu legal. Aí comecei a desenvolver. E aí eu falei com algumas pessoas, vamos lá, vamos jogar uma bola que rapidinho atrai. Aí eu fui atraindo, a gente chegou a 89 atletas, inclusive a Anhanguera, a faculdade, foi lá com um psicólogo para entender como é que o esporte poderia influenciar, né, psicologicamente, em termos de conduta, disciplina. Foi muito interessante o trabalho da parceria, juntamente até com a Associação Esperança em Ação, que a gente fez uma parceria à época, e com isso eu vi que poderia, né, estar ajudando aquela comunidade. E aí, em cima disso, nós também implantamos uma igreja lá que vai fazer 5 anos agora. Aí foi útil e agradável. A minha esposa depois saiu, nós não conseguimos sair mais daqui, não, e voltar. Bebeu dessa água aqui, não tem jeito, mãe. E eu falo que eu estou em Ipatinga, já que eu estou de Minas Gerais, é a minha cidade. E com relação, você falou com o futebol, mas vocês continuam lá ou vai migrar para um outro campo? Igual eu falei aqui, eu tive um ledo engano sobre o paraíso dos campos de futebol, né? Na realidade, os campos aqui, a maioria tem donos, né? Tem associação e tudo, e alguns não conseguem partilhar. Ainda que eu sei que é público. Todo mundo deveria ter acesso, né? Politicamente falando. Justamente. Com uma política saudável, né? E eu enfrento até hoje muitos problemas dessa questão de poder compartilhar um espaço para mim fazer um trabalho até diferenciado de escolinha de futebol. Já tive uma escolinha de futebol e quando eu mostrei que a gente era capaz de fazer um trabalho sério com criança, adolescente, prevenindo o uso e abuso de drogas, prevenindo a questão de suicídio, porque tem crescido muito. Né? Lá eu tinha alguns garotos com 12 anos com antidepressivos. Falei, meu Deus, esse menino nem sabe o que é conta para pagar, já está assim, né? Já está em depressão. Mas são problemas sociais, a gente familiares. Sabe que tem toda uma influência, né? Então a gente trabalhou isso e o fato de não cobrar mensalidade, a não ser algumas pessoas que queriam ajudar com assim, não, mas você faz tudo pro meu filho. Eles levam até cesta básica, a gente teve alguns convênios, a gente levava cesta básicas para eles ainda. Aí por não cobrar, algumas pessoas, não, mas não pode, tem que cobrar. Eu falei, não, mas como é que pode? Eu falei, não, primeiro que eu tenho um projeto social, é isso que eu quero fazer para a sociedade. Segundo, se eu for fazer um trabalho para cobrar, aonde eu estou não vai dar conta, porque eu sou professor de base, formado, tenho habilidade para fazer um personal. A gente chama isso de treinamento de alto rendimento, que é exigir mais do atleta, potencializá-lo, etc. E aqui não dá por causa da comunidade que eu estou vivendo. Então a realidade é outra. Então eu faço isso com toda a minha aptidão e conhecimento para que possa produzir nesse jovem, quem sabe, um sonho de ser um jogador. E se não, eu vou transformá-lo num cidadão de bem.
E pasme, né? Logo no início lá foi difícil, os meninos encaravam, etc. Só que eu falei que eu fui criado onde? Na Ceilândia. Uhum. Então o menino peitando Aqui falou, é- aqui não, rapaz. Ali- O que é isso? Tá mexendo com quem? Mas só que você foi expulso, não é isso? E aí eu comecei a trazê-los, né, mais para a próxima questão da conquista, né? Isso é importante. E na conquista eu pude desenvolver com eles as questões de primeira escola, aliás, primeiro a sua casa, segunda escola, terceiro aqui. Então nunca você venha para aqui se você estiver mal na escola e mal na sua casa. É interessante sobre isso, porque eu lembro que um dos meus vícios também era o futebol, né? Tem até um troféuzinho que eu te mostrei, mas eu quebrava minha perna muito cedo, então rompi tudo de ligamento, fratura de todo lado, então eu parei. Mas aí a garotada do meu bairro espelhava em mim. Então eu fui nos pais desses garotos e montei um grupinho, um timinho de futebol. Eram 12, era só site. E o meu titular era o melhor aluno da escola. Opa! Eu era assim, olha, eu vou olhar o boletim. Se tiver nota ruim, você pode ser o isso. melhor em campo, mas você vai ficar no banco de reserva. Ótimo. E desses 12, um morreu de cirrose hepática, orientou, o outro teve preso comigo. E os outros 10, graças a Deus, já está todo encaminhado, tem família, tem os seus cursos superiores. Quer dizer, excelente. se olhar em proporção, o futebol foi o ponto de referência para aqueles garotos não se tornarem, igual você falou, né? Hoje é a presa fácil para o mundo do tráfico. Sim, eles aliciam muito, né? Ainda mais na vulnerabilidade social. Justamente. É que eles entram com todos os apetrechos, né? E facilidade, que não é nada de facilidade, é uma escravidão, né? Posteriormente eles serão escravos, mas a facilidade de um tênis, de uma roupa, de um corre, um celular de ganhar, caro, aí o cara vai querer, compra o então, garoto. Ostentar, né? E com relação a esse projeto, né? Nesse período que você está aqui, já houve alguma transferência de algum atleta para um time? Como é que tá? Tem alguma informação referente? Diretamente daqui, hoje a gente tem alguns jogadores que estão em alguns lugares, né, que passaram por aqui conosco. Eu tenho um que está em São Paulo, jogando na 2ª divisão. Um outro foi parar lá na Letônia, né, no time internacional Letônia. Eu pude levar um para Portugal, mas esse já foi lá de Brasília. E de Belo Horizonte, que a gente fez um trabalho mais intenso, a gente já tem alguns atletas aí, né, rodeando. E agora, com os nossos contatos, com as parcerias que fizemos, a gente abriu muita oportunidade no Volta Redonda. A gente está com 2 atletas lá promissores. Eu lembro de uma vez que eu participei com vocês de um jogo, né? Foi lá no sinal no Iguaçu. Isso, eu até levei lá, ganhei uma camisa de presente daqui. Legal aí. E você me pediu, eu fiz até um levantamento de cada atleta para você. Foi. Ó, tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo. Sim, isso né? é muito bom. Porque, igual eu falo, o esporte, né, é importante porque você aprende várias coisas que está jogado. Um exemplo, disciplina. Disciplina e a questão de saúde física, né? Porque quando a pessoa se joga uma droga para dentro dele, ele não consegue entender o quanto que ele está se autodestruindo, né? E antecipando, inclusive, muitas das vezes as mortes, tanto a morte natural, né, como também da questão da violência, né? E principalmente a questão de disciplina, ordem, respeito ao próximo, né? Que isso a gente ensina muito, apesar que o futebol, eu acho assim uma magia interessante, que é um dos esportes mais violentos, porém é um que mais ressocializa. É a questão também do trabalho em equipe. Sim. A liderança, né? Saber ser liderado. O autocontrole, porque muitas vezes tem que ter o autocontrole, porque de repente você tá lá, o nervo, a flor da pele. Porque o cara comete uma falta, se não foi fora. A adrenalina dentro do campo é algo extraordinário. Porque, queira ou não, é referência o jogador de futebol. Mas eu falo um pouquinho mais, assim, a equipe sua é formada, como é que é a sua equipe? Quem é a sua equipe? Os atores lá. A gente já teve uma equipe bem formada, até com profissional de educação física, outros também que já passaram por futebol. E a gente tem uma pegada muito legal também, que a gente pega aqueles que são apaixonados por futebol, que talvez não teve uma formação, mas para poder, a partir dali, quem sabe, aguçar nele esse interesse. E isso aconteceu com uma menina que desejava jogar muito futebol, etc. O pai dela, não, eu falei, deixa comigo, eu vou jogar. Aí ela, de lá eu direcionei, hoje ela é professora de educação física formada, e já do nosso projeto aqui em Ipatinga. Eu fiquei encantado. Então, quer dizer, não vai para um caminho, entra pelo outro. O negócio é estar presente, exatamente, né? Fazer parte. Porque hoje, você citou lá no seu folheto sobre Martin Luther King. Ah, sim. Grande estadista, né? Um homem assim, respeitado nos Estados Unidos, um pastor, né? Um homem assim que mudou a história, né?
de muitos e deu essa questão de que ele se preocupava mais com o silêncio do justo do que o grito dos injustos. E a gente tem isso no nosso país, né? Os maus políticos vai lá, grita, fala um montão de coisa e o de bem que se cala, consentindo. Isso, eu uso essa fala do Martin Luther King não com essas palavras, né? Mas a essência é a mesma. Onde eu falei assim, o meu medo não é a atitude dos ímpios, mas a omissão dos justos. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer uma cidade melhor, mas quem está fazendo em prol para que isso mude? São poucos. E os poucos que fazem não têm o suporte. Tem menos acesso, né? Eu também não é bem visto, né? Eu sempre falo assim, hoje fazer o bem, fazer o certo, parece que... Se tornou errado? É uma coisa muito anormal. A inversão de valores. E deveria ser normal, né? Hoje uma pessoa honesta, cara, você é honesta mesmo, é verdade? Eu falei, peraí. Né? Então obrigado, a gente se assusta, né, em relação a isso. Então nós estamos sendo doutrinados, né? O mundo hoje está doutrinando as pessoas, principalmente o jovem e adolescente, a serem dominados como massa de manobra para outras questões que futuramente surgirão. Mas eles não estão deixando as pessoas, os jovens e adolescentes, pensarem neles, num projeto maior, em vida, em fazer o bem, que é o fundamental, né? Nós nascemos para fazer o bem. É servindo um ao outro que nos tornamos livres. Eu gosto muito de desafios, né? E agora eu tenho um grande desafio que surgiu nesses últimos tempos, inclusive por causa da minha nova, como é que se diz, no meu novo desafio de voltar a estudar depois de tantos anos. Né? Hoje eu estou com 64 anos. Eu acho que é um bom exemplo também para muitos não desistir. Então estou fazendo psicologia e a gente está vendo a questão de neurodivergência, muitas crianças, por não ter tantos profissionais habilitados, estão deixados fora, não estão deixando ele pertencer àquilo que ele está vivendo. E o esporte, eu entendo sempre que é uma melhor válvula de escape, né? Tanto é que Paulo fala lá, dá exemplo de um atleta que corre, tem que ser disciplinado, tem que saber o que ele vai fazer e tem que ir até o fim, né? Tem que preparar também. Então, o que acontece? Meu desafio e o nosso desafio agora é fazer um trabalho específico com pessoas com neurodivergência, que são vários, né, transtornos, não só um, para poder aplicar o esporte como algo para poder startar nele a oportunidade dele se sentir pertencente, dele se sentir aceito, amado, ficar excluído, e acima de tudo trazer saúde para o corpo físico dele, porque a gente sabe que a gente mexe com a cabeça, mexe com todo o metabolismo e também ativa ali algumas coisas importantes para que as pessoas possam se sentir mais valorizadas, principalmente essas crianças, e também trabalhar com a família, porque a família às vezes não sabe como lidar, né? Então esse é meu desafio. Eu já estou preparando algo nesse nível, né? Para a gente poder, inclusive eu já consegui um montão de material agora, tudo muito colorido, que a gente sabe que isso é um dos grandes atrativos, né? Mas essa é a minha pegada agora. Nas questões que a gente fala de outras pessoas, né? Porque a gente não pode nem falar pessoas especiais, não especiais, porque eles só têm algo além. Todos somos individuais, temos algo além do que o outro. Então essas pessoas só têm algo além que precisa ser trabalhado de uma forma mais específica. Então os outros que eu falo assim, que podem trabalhar a questão da pedagogia do futebol, de ensinamento do futebol, a gente começa de 5 anos, 6 anos, porque é a primeira infância. E a primeira infância, e eu aprendi muito agora também, estudando muito sobre isso, é onde a gente pode implantar todos os princípios, inclusive que eles vão conseguir, em rápido tempo, saber posicionamento, saber lidar com a coordenação motora. Isso. Então, a partir de 5 anos, a gente pode desenvolver. Interessante essa questão da coordenação motora, é um projeto que eu ajudo em Ipatinga. E aí a garotada falou assim, todo dia futebol, faz uma coisa diferente. Então fiz um circuito. Tudo com material reciclado. E o garoto lá, mais alto que você, não sabia pular corda. Não. 14, 15 anos de idade. Quer dizer, a nova geração hoje não está tendo nem coordenação motora. Sim, sim. Você que está nesse meio, o que você fala para esses jovens aí? Porque fica mais onde? Em frente a uma tela de computador. Na realidade, eles ficam isolados, né? Ficam numa solidão, mesmo em meio a pessoas, porque hoje nós temos, né, esse aparelho aqui, que é uma bênção, mas pode transformar também em algo que escraviza muito. E eles não saem mais para respirar, então traz problemas seríssimos. E o excesso de uso, eu acho que pode até usar, mas tem que
correr, tem que brincar como criança, Eu falo com os pais hoje que os pais estão tentando criar uma criança de uma forma que não pode nem cair para machucar. Uma bolha, né? E não ouve o não, e aí quando vai ouvir lá fora, aí já frustra, aí já vai para outros caminhos errados. Então eu creio que, inclusive, a questão de disciplinar os pais, ensinar os pais, né, a prerrogativa dos seus devidos deveres, né, valores e deveres e como aplicar, acho que é fundamental hoje para gerarmos uma sociedade mais saudável. Porque quando eu fiz esse circuito, a garotada vibrou, cara. Quer dizer, eles querem, mas estão à deriva, porque está faltando o quê? Aquela luzinha no fim do túnel. Alguém que possa motivá-los. Mas quem está chegando primeiro? Ele chega primeiro. O traficante. Os convites errados. Então, quer dizer, aqueles que têm essa habilidade não o fazem. Isso. E aí o traficante aproveita e abraça. Dá toda a atenção, todo o carinho que ele precisa para justamente atrair para esse mundo do crime, da criminalidade, das drogas. E depois eu tenho um álibi, né? A culpa é de fulano e nunca é minha. Não. Então, além de você fazer esse trabalho com os adolescentes, tem que ser feito com a família também. A família tem que ser pertencente ao núcleo. Por quê? Não só com algumas contribuições. A gente até não fazia contribuições financeiras, mas a gente fazia sempre eventos onde a família vinha trazer um prato, trazer tudo, porque dizer que aquela comunhão, aquele momento ali era tão quanto importante como o outro. E quando a gente estava sozinho com os filhos dele no campo. Outro detalhe que lá não podia xingar, em hipótese alguma. Então era um princípio que a gente ensinava para quê? Para respeitar o colega. Não é que a gente tem que ser assim, não. É porque você fazendo só isso, você vai respeitar o colega, você vai chamá-lo pelo nome e depois que sair daqui você pode ser o que quiser. Só que essa mudança foi tão radical que uma diretora da escola lá de Forquilha começou a ver que os meninos mais problemáticos na época, toda hora chamava pai e mãe, já não estava chamando pai e mãe. De que estudava, concentrava, ficava quieto. Aí ela chamou alguns meninos e falou assim, o que está acontecendo? É verdade isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele falou assim, nada não, professor. Não, tá. Por que você não está fazendo tanta bagunça? Aí ria, quando tinha 2 ou 3 na mesma sala, ria, um olhava para o outro. É porque o professor lá da escola de futebol falou que não pode. Como assim? Não, porque nós estamos lá, se tiver alguma queixa da senhora ou da minha mãe, aí ele não deixa a gente treinar de jeito nenhum. E aí, professor, é muito bom, a gente gosta de ir lá. Então, quando você gosta de algo, você se submete a outro, né? Exatamente. É questão de você achar importante aquilo que alguém... E valorizar as pessoas, né? Então, a diretora chegou e falou assim, eu quero conhecer, vou falar para ele levar logo a escola toda. Não, o projeto desse Brigada Mirim, a qual eu faço parte, se um daqueles brigadistas Mirim cometer qualquer infração dentro da escola, eles vão lá. Legal. Eles vão lá participar da reunião e conversar com todo mundo. Porque, queira ou não, ele está queimando o nome da instituição. Sim. Então, lá é implantado o quê? O respeito, a postura, a compostura, a disciplina. Tanto é que a mãe falou assim, não sai do projeto. Eu falei, por quê? Depois que o meu neto fez parte do projeto, ele mudou a forma de falar, a forma de vestir, o corte do cabelo, o quarto dele está mais organizado do que o meu. É benção avó, benção avô, benção pai, benção mãe. A gíria acabou, quer dizer, ele mudou completamente. Então, não acaba o projeto. É o caso do senhor. Entra lá no projeto, o aluno, se eu vacilar aqui, eu perco lá. Então, tem que mudar. Senão, tem que ter disciplina, senão vira bagunça. Sim, porque quando você é condicionado por uma coisa igual você bem falou, que você gosta, você se sujeita. Porque sabe que aquilo vai fazer bem, né? E quando você é tratado como gente, onde nós valorizávamos muito cada um, né? É fundamental isso, né? Tem um caso de um menino lá que me chamou a atenção, né? E que o pai dele tinha cometido um ato aí anteriormente, está guardado, né? E não sabia. Aí, num determinado momento, eu fui juntar dois grupos, né? De localização diferente, mas isso na faixa etária de 8, 9 anos. Eu me assustei. Quando eu vi a rixa, e já saíram por vias de fato. E eu falei, peraí, gritei, falei, não. Falei, então, quem fizer qualquer ato a partir de agora, pode ir embora, nunca mais volta. Parou. Falei, opa, já peguei. Mandei para casa um, mandei para casa outro, não ia, botei na Kombi, mandei entregar um outro grupo. E aí o menino ouviu outro falando assim, se eu tivesse uma arma, eu matava ele. 8, 10 anos, assim.
E aí chegou meu ouvido, eu falei, não é possível, vou chamar atenção. Aí nem precisou. Um outro colega dele, que jogava no gol, por sinal, convidou ele para ir na casa dele no aniversário. Né? E isso tudo a avó me falando depois, achei o máximo. Aí chegou lá, ele estava lá, porque aquele povo lá, não sei o quê, ppp. Aí esse garoto goleiro falou assim, pois é, mas o que o professor ensina? Nós não temos que lutar, não podemos brigar. Ah, não sei o quê, mas se eu tivesse, falei assim, pois é, você queria um dia ficar igual ao lugar que seu pai está? O que o professor está te ajudando é para você não entrar nesse mesmo lugar. Aí esse menino, agora você vai ter que ir lá amanhã e pedir perdão ao professor. Quando ele chegou, meu irmão, eu que chorei mais do que ele, eu falei, meu Deus, que resposta. Eu adotei ele de uma forma depois disso, que eu falei assim, a partir de hoje, tudo que você precisar, tu vai me pedir primeiro, a gente vai conversar? Sim. Esses dias mesmo, isso já faz o quê? Quase 5 anos, né? Então já tem, menino de 12 está com 17, e tem o quê? Uns 3 anos que paramos, 2 anos e pouco, então evolui muito, cresce muito. Aí eu tô comprando um negócio no lugar, e professor, hein? Ele, professor, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Mas quem é você mesmo? Eu sou aquele, professor, que o senhor falou que era para mim parar, que tava com o negócio no joelho. Eu falei assim, lembro. E você foi fazer a ressonância que eu mandei? Professor, num dado momento eu não fui não. Minha mãe falou, não precisa não. Aí depois doeu de novo, eu fui brincar na rua. Aí minha mãe foi e falou, eu vou fazer o que o professor mandou. Olha aqui meu joelho, eu tive que fazer cirurgia, porque se eu fizesse naquele dia que o senhor falou, talvez eu podia voltar a jogar bola. Agora eu não posso mais jogar bola. Não, cara, quantos anos tu tem? Não, eu tenho 16. Eu falei, não, rapaz, não, mas obrigado, porque o senhor me ensinou o princípio, hoje eu estou trabalhando aqui. Então, isso que é importante, quer dizer, é gratificante isso, porque o objetivo maior, que igual o senhor falou, é dar cidadania às pessoas. O futebol vai ser uma consequência. Sim, né? A gente sabe que é mínimo possível, mas... E eu sonho em um Estevão da vida, um Hendrick, um Vinícius Júnior, nesse projeto, para a gente não depender de política pública. Justamente. Porque é muita coisa, é muito difícil os acessos, né? É difícil hoje os acessos a você ter um local digno, mas eu não desisto, eu sou daquele que gosta de perseverar muito, né? E eu estou já trabalhando e orando muito na questão de um terreno aqui para eu construir realmente um centro de excelência, né, de uma academia da Eusébio Soccer, para não só ensinar futebol, ensinar todas as questões dos princípios, com palestras, né, com hotel para receber gente de fora. Então é um bem traiçoeira também. Sim, muito. Então eu acho que tem que trabalhar muito essa mentalidade desse jovem, tipo assim, olha, você está aqui nesse projeto, mas não quer dizer que você vai chegar ao ápice. Nem todos chegam, para depois não se frustrar, né, com relação a isso. É ensinar os valores, né, que está sendo executado aí. E está faltando muito isso. Sem dúvida. Faltando né, hoje a garotada, igual eu falo, está à deriva, e quem está chegando primeiro não é as pessoas do bem, não. Não. E a prevenção não está acontecendo. A gente levou um time, tentei levar um time daqui, acho que foi 2021, para a Copa Zico. Copa Zico é onde tem um dos maiores celeiros para esses garotos, 13, 14, 15, 17, tem até sub-20, poder estarem tendo a oportunidade de vários clubes olheiros, e o convênio que o Zico tem, esse projeto do Zico tem com os clubes aqueles que foram escolhidos não podem ser dispensados, não vai passar um período, não, já fica no clube, a não ser que seja por questão de disciplina. Isso. Aí dispensa. Então, a gente fez, eu busquei muita ajuda aqui, inclusive da prefeitura, de todos, de nada. Mas eu decidi que ia, eu peguei 6 meninas aqui ainda, fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte nós descemos para o Rio de Janeiro porque não tinha ônibus, não conseguiram, disse que ia conseguir, não conseguiram, mas nós vamos. Fizemos a inscrição e aí cheguei no Rio, arrumamos um time lá, da mesma faixa etária, aí no treino só eu montei a equipe. Ficamos em 3º lugar no nosso grupo. Muito bom. Foi tremendo. 2 foram escolhidos para a América, outro foi escolhido para outro time. E aí nós viemos felizes porque, poxa, valeu a pena, né? Alguns não puderam ficar porque não tinha alojamento para eles, assim, mas eles sentiram que, poxa, eu posso. É possível. Eu estive bem próximo da oportunidade. Mas a gente vê essa falta de apoio, né? É muito triste. Mas eu já determinei que, se Deus quiser, em dezembro, nós vamos estar levando, talvez, 2 equipes
não só aqui de Ipatinga, mas a maioria aqui representante de Ipatinga, que eu quero que o nosso projeto possa impulsionar isso, né? Para que os jogadores possam cada dia estar mais ativados, né, para praticar o esporte e fugir das outras coisas que estão assediando. Bem, nesse período, isso aqui é mais de 5 anos em Ipatinga, aproximadamente, Fazer né? 6 anos. 6 anos em Ipatinga. Algo que te, tipo assim, você não esquece, que te marcou profundamente, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Bom, positivo foi poder mostrar aos jovens, adolescentes que é possível sair de um meio e ficar como a garça. No meio da lama é possível sair sem respingar aquela questão da sujeira. Estou falando da questão social, da questão de que é assim mesmo, aqui eu não vou ter chance, não. Então, essa é a minha maior alegria de poder ter encorajado muitos jovens. E prova disso, eu encontrei alguns e falaram o quanto foi bom ficar comigo aquele tempo. Falei, nossa, foi tão pouco e surtiu tanto efeito, né? Na rua me param e falam. O fato frustrante aqui de Ipatinga é realmente não ter uma política voltada para que possa outras pessoas terem acesso, né, aos campos, a desenvolver o futebol. Por exemplo, para você ter uma ideia, não sei agora, eu vou falar do passado, mas não sei de janeiro para cá, que é uma nova gestão, né, do governo atual, que era o anterior, mas a nova gestão para cá, por exemplo, tem a Liga de Futebol, que se nós, por exemplo, tem o Eusébio que está aqui há 3 anos, 4 anos, nós queremos tornar um time aqui de Ipatinga para disputar as competições aqui quanto as outras. Não há nenhuma possibilidade de escrever. Tu sabe disso? Não. Já fui barrado. Qual que é a alegação? Não, disse que não pode, não tem mais quantidade, não tem campo. Falei, mas tem tantos campos, eu posso jogar em vários campos, eu não preciso ter mando de campo. Então, quer dizer, é uma coisa que freia alguns projetos que podem... Parece um monopólio, não parece? Parece não, é pra por não aí. Falar. É por aí. E aí a gente fica assim, então isso me frustrou muito, sabe? Saber que, igual eu falei, quando eu vim pra cá, gerou uma expectativa tal. Eu ia nos campos só filmar, amigo. Eu assisti jogos só pra filmar, mandava, olha onde é que eu tô, olha que coisa linda. Quando eu caí na realidade, eu falei, não, frustrei. Eu gostaria, né, o papo tá agradável aqui, de te agradecer, né? Que isso, eu que agradeço. Aceitar o meu convite. Uhum. E como você já tem, perseverar sempre, porque é servindo o outro que nós tornamos livres, né? Tem que se ajudar. É muito gratificante quando as pessoas chegam para você, rapaz, você me colocou no caminho certo. Não tem dinheiro que pague isso, né? Porque se nós queremos um país, uma sociedade melhor, nós temos que fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então eu acho o seguinte, chega de muita hipocrisia, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para os jovens da cidade, para os pais desses jovens, mas para toda a comunidade de um modo geral. Um nicho muito grande de relacionamento, de amizade, pessoas boas que nós conquistamos. Agradecer essa oportunidade, esse privilégio, né? E dizer que a gente não desiste fácil, porque a gente tem um propósito, né, de poder desenvolver isso e que realmente possam, né, aqueles que estão nos poderes aqui, trabalhar de forma diferente, de tornar tudo muito acessível para todos, né, sem esse monopólio de fato, né, principalmente na relação do futebol, que é uma área que eu estou vendo. Né, mas nós também tentamos desenvolver a questão do turismo através do esporte, porque o esporte atrai, entendeu? E a gente vê que Ipatinga tem um potencial, mas a gente não vê uma Copa em Ipatinga, né, que traga times de fora, jogadores de fora, para poder dar um impulso e também mostrar os nossos valores e o que nós temos de turismo, né? Que tem muitas coisas aqui que eu, quando eu cheguei aqui, fui descobrir, não tinha um mapa, não tinha uma agência de turismo, né? Então, acho que Ipatinga precisa despertar para isso, para mostrar quanto que é bom, porque eu estou amando essa cidade. Eu creio que outras pessoas, e isso pode trazer também divisa e investidores. Mas eu agradeço a oportunidade e também fazer menção aqui que eu sou, né, líder do Atleta de Cristo, aqui de Ipatinga e da região. Tenho tentado convocar pessoas para a gente unir, porque não é só um projeto. Todos os projetos de todos os esportes são importantes, que é fazendo com que a linguagem do esporte, né,
seja uma linguagem que tenha atraído esse jovem para poder conquistá-los, assim, em termos de princípios, de valores, né? Então, nós utilizamos a linguagem do esporte para falar de princípios e valores. Perfeito, muito obrigado. Que Deus possa, né? Amém. Continuar amém. te abençoando, te dando força, aí. discernimento, sabedoria para conduzir, que não é fácil. Opa. Mas como Deus está no controle, tudo se torna mais fácil. Só somos instrumento, né? A glória é dele, o louvor para ele. Muito obrigado aí, parabéns aí. Que Deus nos abençoe. Nós vamos trabalhar também na divulgação e sempre vamos estar participando. Ok, muito obrigado. Porque eu acho que isso é bom. Tamo junto, irmão.